Bom dia, web espectadores! Eu sou Drica Costa e estamos começando mais um Itajubá Entrevistas. Você já pensou para onde vai o seu lixo? Será que você está descartando corretamente? É isso que nós vamos descobrir no programa de hoje. Nossa entrevistada é Aleta Nunes, uma das idealizadoras do projeto Consciência. Consciência com M, né, Aleta? Consciência com M, exatamente. A gente tem a ciência ao nosso lado para legitimar todos os projetos que a gente faz e para criar valor social e ambiental, tá bom? Então a gente sempre conta com a ciência, com dados, com mapeamento. Não é só, aqui não tem achismo, não. Isso é importante, na verdade faz toda a diferença da coisa, certeza, né? É isso aí. Bom, vamos começar lá do comecinho, sabendo o que é um projeto. Consciência é um projeto? Olha, o Consciência, eu acho que ele tá mais assim para um programa, é um grupo de pessoas, né, que se uniu o ano passado, e são pessoas que têm como é que eu posso dizer assim, que são simpatizantes do tema de sustentabilidade e que queriam se unir para fazer projetos que estivessem alinhados a criar valor social e ambiental onde elas residem, né? Então, ano passado a gente se uniu. Então tem gente da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá, tem gente de incubadoras, tem gente de empresa, né? Tem gente que assim é simpatizante da causa e se juntou com a gente. E aí a gente começou a criar projetos para impactar positivamente na cidade, com o objetivo de pontuar Itajubá como uma cidade de exemplo de boas práticas de sustentabilidade para Minas Gerais, para o Brasil, para qualquer um que busque referência nisso. É um né? baita projeto. É verdade, muita coisa pela frente, Muita né? coisa, mas também estão com bons parceiros, né? A ideia é boa e tá tendo uma adesão, eu acho, legal, né? Tá tendo, a gente tem conseguido resultados bem expressivos aí desde o início do ano passado, né? Então, assim, o ano passado, inclusive um dos nossos parceiros é a Universidade Federal de Itajubá, eles são essenciais, então a gente queria enfatizar que a gente acredita muito na ciência, na educação, eles legitimam tudo que a gente faz com dados, então a gente consegue minimizar risco, sabe, e certeiro em cima de desafios que de fato existem, e a gente trabalha com tudo que a ciência vem desenvolvendo, atrelando tecnologia ao que a gente faz. Isso, né? Que eu ia perguntar, como é que une essas duas coisas? Ecologia e ciência? Pois é. Né? Então, olha, assim, são projetos sempre desafiadores, né? Mas a gente sempre trabalha em cima de alguma dor que a gente percebe e a gente sempre faz pesquisa. Então a gente gosta de ir pra rua, conversar com as pessoas, definir quem são os principais atores que estão atuando numa determinada área, compor forças, porque a gente sabe que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, um parceiro também pra gente que é fundamental é a Prefeitura Municipal de Itajubá. Então a gente gostaria de agradecer. Eles sempre são muito participativos, sempre estão de portas abertas e os projetos vão adiante porque a gente conta muito com a força deles. A Universidade Federal de Itajubá também é essencial para fazer com que os projetos avancem e a gente vai unindo forças e vai pontuando, fazendo o que está dentro do nosso alcance, né? E temos conseguido resultados expressivos desde o ano passado para cá, né? Então, assim, inclusive eu ia convidar todos para curtirem a nossa página, Consciência Itajubá, a gente está no Facebook, COM, M de Maria, Ciência Itajubá. Vai lá e curte, porque a gente está sempre postando conteúdos relacionados à sustentabilidade, boas práticas, o que está acontecendo aqui em Itajubá, o que a gente tem feito e o que está acontecendo no mundo também. Então a gente sempre busca trazer referências de cases que estão acontecendo lá fora, para tentar servir de inspiração para cá, para a gente conseguir mobilizar as pessoas, ver o que é possível de fazer aqui. Então, Itajubá tem uma coisa que é muito interessante, que é a facilidade que a gente tem de compor forças. Então, se a gente estivesse numa grande cidade, seria muito difícil a gente conseguir ter acesso aos secretários, ter essa abertura, conseguir pontuar com a universidade, juntar força com indústrias. Mas aqui até a gente mesmo, consegue. Acho que os próprios voluntários, né, os simpatizantes. Exatamente. É difícil você conseguir juntar todo mundo, mas aqui a gente consegue isso.
E a gente consegue fazer projetos que de fato impactem o nosso entorno, né? Legal. Você falou uma coisa muito importante, porque às vezes a gente vê muitas matérias, muitas reportagens no mundo. E às vezes a gente olha uma coisa que deu, um projeto que deu muito certo num país de primeiro mundo e a gente acha que é quase impossível que se dê certo no Brasil. Não é? Porém, o que a gente percebe também é que as primeiras... a primeira ideia é muito simples, né? A simplicidade do projeto bom, não a simplicidade do projeto em si, porque requer, né, a ajuda de muitas pessoas, claro, empresas e etc. Mas a primeira ideia é simples, né? Vamos limpar Vamos. Né? Aí, claro, aí vem as forças, vem os braços, mas a primeira coisa é muito simples e a gente imagina um monstro, né? Ou às vezes a gente já vê uma coisa muito errada, tudo muito poluído, a gente fala, não, mas isso já é impossível. Você já perdeu, já tá estragado. E aí tem aquela coisa, o pior de tudo, gente, por favor, me ouçam nisso. Um exemplo, perto da minha casa tinha um pasto, né? E aí muito mal cercado, etc e tal, que tem muito em Itajubá. E aí, e largado, né? Porque ninguém cuida ali daquele terreno e fica ali. Aí mudou uma família. Isso eu morava ali uns 5 anos mais ou menos, nunca vi nada, era um lugar só, mato, não sei o que, não tinha nada. Mudou-se uma família pra lá. Aí os móveis, algumas coisas que eles iam descartar, eles colocaram ali. Aí colocaram mais um pouquinho. Daqui a pouco as pessoas começaram a colocar lixo naquele lugar. Aí eu falei, olha pra você ver como é a ideia, né? Entendi. Coisas boas, elas somam. E coisas ruins também. Né? Então, se você tem uma boa ideia, acredite, vai em frente, porque as pessoas vão aderir. Porque as ruins as pessoas também aderem, né? Então, infelizmente... porque é questão de dar o exemplo, né? De dar o exemplo. Infelizmente, E é uma besteira, né? Infelizmente, é verdade. É uma coisa. Aí eu falo, não, gente, peraí, não é coisa só. Limpeza, ecologia, não é coisa só de primeiro mundo. Né? A gente tem isso, né? É tudo do exterior. Tudo do exterior, mas poxa. Mas então, aqui tem muita iniciativa interessante acontecendo nesse sentido, né? Eu acho que a questão também é a gente mostrar o que está acontecendo para as pessoas começarem a enxergar que assim, elas podem fazer a diferença aonde elas estão, entendeu? Exatamente. Né? E assim, é engraçado isso que você falou, porque eu acho que faz muito sentido, porque a gente costuma idealizar uma coisa, né? Então você vê lá fora e fala, nossa, mas olha o que eles fizeram, olha quanta coisa, olha quanta gente, olha quanta tecnologia. Ai, jamais a gente consegue fazer isso aqui. Não, primeiro, antes de mais nada, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, porque o contexto deles é um, o nosso é outro. Então vamos ver quais são as nossas dores e o que a gente consegue fazer para melhorar o nosso entorno. E aí, de fato, eu acho que esse teu pensamento faz total sentido. Vamos começar simples e vamos ver o que a gente consegue de retorno. Porque a hora que você começa pequeno, mas você começa, o outro começa também, você começa a dar o exemplo, aí você começa a mobilizar as pessoas, porque no fundo, todo mundo quer um ambiente melhor. Sim. Todo mundo quer um lugar melhor para se viver, entendeu? Então todo mundo vai unir forças desde que aquilo impacte a ela, entendeu? Então se você começa um projetinho pequenininho e aquilo as pessoas começam a ver que melhora, que de fato tem valor, sabe? E começam a enxergar o retorno daquilo, elas querem participar, né? E assim, dá uma sensação muito boa de dever cumprido também. Nossa, que legal, eu tô fazendo uma coisa pra minha cidade, sabe? E Itajubá também tem algumas características que eu acho que são maravilhosas. É uma cidade pequena, a gente está no interior de Minas Gerais, mas a gente é um ecossistema de inovação. Então aqui tem muita startup de inovação, tem muita gente de tecnologia boa, fazendo coisa pra gente de fora, sabe? E a questão é a gente conseguir congregar todos esses conhecimentos, tem muita competência por aí. Então, por exemplo, tem muito projeto de tecnologia que a gente consegue trazer para cá e viabilizar e ver a coisa acontecendo e ser exemplo. Mas assim, pensando em, olha, vamos começar pequenininho e vamos cascatear isso para os outros, né? Porque também vai crescendo com estrutura. Exatamente. Né? E outra, vai crescendo com dados também, Sim. né? Porque aí você vai vendo e vai mapeando, de fato, não é uma coisa de, olha, achei que foi muito legal. Não é achei, a gente impactou tantas pessoas. Antes o cenário era esse, por isso que a universidade é fundamental, e por isso que a ciência é fundamental. Porque eles ajudam a gente a mapear
primeiro, todo o conhecimento e o expertise e a tecnologia, né, vem do que está sendo desenvolvido, vem de alunos, vem de competência, de estudar, não tem milagre nisso. Mas essa questão da gente mapear como era antes e qual foi o impacto, que é fundamental também. Então, por exemplo, eu estava contando para a Drica aqui, posso falar um pouquinho? Claro, você deve falar. Então tá bom. Bom, ano passado a gente fez um projeto muito interessante, que foi assim, a gente, junto com a Universidade Federal de Itajubá, a gente determinou um bairro, que foi o bairro do Costa. A gente viu que eles não tinham ainda nenhuma iniciativa de coleta seletiva no bairro em específico. Tinham catadores que passavam lá, que separavam e coletavam, que aliás tem um trabalho maravilhoso, então a gente trabalha muito junto com catadores, tá? Mas eles não tinham nada formal. Então o que a gente fez? A gente fez uma campanha de conscientização do cidadão morador do bairro do Costa. Então a gente conseguiu o apoio da prefeitura, a gente foi um dia numa reunião junto com as agentes, eles reuniram todas as agentes de saúde de endemia e a gente foi lá falar do nosso projeto e contar com o apoio delas para a gente mobilizar os moradores daquele bairro. Então ali a gente fez uma palestra, uma mobilização e tal, e depois a gente fez um trabalho muito específico com as agentes de saúde de endemia que atuavam no bairro do Costa. Então a gente foi um dia lá conversar com elas no posto de saúde, fizemos um trabalho de mostrar tudo o que foi feito de comunicação, como que a gente deveria abordar o cidadão, para a gente atuar em conjunto, e a gente fez um multirão. Então, ao longo de um dia, nós, do Consciência, fomos junto com as agentes de saúde de endemia e fomos em todas as casas do bairro do Costa. Isso significou em números, mais ou menos? Nossa, mas eu acho que eram umas 400, gente, mais ou menos. Era bastante gente. E a gente foi conversando com todo mundo, dando os materiais de divulgação, que são eles aqui, olha, gente, um folhetinho explicando como descartar corretamente. E aqui, olha, quando você descarta bem, Itajubá recicla melhor. Aqui tem falando de todos os materiais, do papel, do plástico, do vidro e do metal, como descartar correto. E aqui é um imã de geladeira, em que você marca o dia da semana e o horário que a coleta vai passar na sua casa. Aí você deixa, você vê que foi feito com o maior amor e carinho. Ai, tá lindo. Tá bonito, tá lindo. Não tá foférrimo, Tá lindo. Aí você põe na geladeira e você não esquece Não dá mais pra esquecer. de descartar o seu resíduo corretamente. Eu queria daqui a pouco também falar exatamente isso. Por exemplo, aí vocês foram lá, fizeram Fizemos essa conscientização. Em um bairro. Em um bairro. E aí o que a gente Vocês vão fez? usar o quê? De exemplo ou de ponto de partida? De ponto de partida, de referência, né? Referência. Então, aí o que a gente fez foi, nesse bairro a gente fez essa conscientização e a gente começou a pesar. Então, ao longo, foi em dezembro do ano passado. Em dezembro, a gente atuou como interlocutor junto a uma cooperativa, que foi a Acimar, que é maravilhosa também. E aí a Acimar começou a passar lá toda quarta-feira de manhã para fazer a coleta. A Acimar é? A Acimar é a cooperativa que coleta resíduos sólidos de Itajubá. Então, tudo que é resíduo eletroeletrônico, plástico, vidro, metal, papelão, eles coletam. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Esse carro coletor, esse caminhão, né? É um caminhão, da Semar é um caminhão. Isso. Desse coletor, ele passa em todos os bairros? Como que funciona? Eu nunca vi, eu vi uma vez no meu bairro. É? Tá, eu acho que assim, a gente tem contato com eles, mas eu queria deixar claro que porque tem muita gente que manda mensagem pra gente pelo Face, perguntando justamente disso. Teve uma moradora que, por exemplo, falou, escuta, quando que vocês passam no bairro do São Vicente? E a gente falou, olha, não somos nós, a gente é um grupo de voluntários que a gente tem projetos. Mas assim, o responsável, na verdade assim, a Cimar faz a coleta seletiva em alguns bairros, né? Não são em todos, mas o que precisa fazer, porque para eles, eles vivem num cenário bem desafiador, né? Então assim, para eles irem até um bairro, precisa de fato compensar, porque às vezes, dependendo do resíduo que é coletado, não paga nem o diesel para eles irem até lá. Então eles falam, olha, precisa ter um volume que compense a gente ir. Mas então precisa desse trabalho que vocês fizeram no Costa, exatamente, em todos os bairros, para que compense para que compense a cooperativa ir até lá e fazer a coleta. E assim, a pessoa precisa saber. A prefeitura não consegue fazer isso? Ajudar de alguma forma nessa parte? A prefeitura tem, que eu não sei te especificar o que é acordado entre eles e a cooperativa. Mas existe um trabalho da prefeitura com a cooperativa, sim. A prefeitura atua junto, mas eu não sei, de fato, te dar detalhes. Mas a cooperativa atua também por conta da prefeitura e tudo mais. Mas eu sei que eles não conseguem passar em todos os bairros, entendeu? Então eles passam em alguns. E também tem essa questão de, olha, precisa ter um resíduo que compensa na saída. Então, o que compensa? Primeiro, descartar corretamente. Porque se você descarta incorreto, aí que é fundamental o trabalho de comunicação. Se você descarta incorreto, você contamina o que daria para ser reaproveitado. Aí eles não conseguem aproveitar nada. Então o que eles vão fazer? Pegar teu resíduo e jogar fora. Porque eles não conseguem reaproveitar e revender. Então é fundamental que as pessoas aprendam a separar o que é resíduo orgânico, o que é rejeito e o que é reciclável. Entendeu? Aí que tá o desafio. Aí que tá o desafio. Exatamente. Não é? Você descarta seu lixo correto? Então, será? Precisa. Aproveita e manda pra gente. Manda suas dúvidas. Manda aqui, as que dúvidas. A gente vai respondendo na medida do possível. Será que você tá descartando? Será que você tá separando o seu lixo? Porque ainda mais hoje, na correria do dia a dia. Hoje é tudo tempo, né? É tudo corrido, e a gente sabe disso. Na correria do dia a dia, será que você tá separando o seu lixo? Latinha, vidro, o que mais? Papel, plástico, resíduo orgânico. No fundo, o que acontece? Você pode separar simplesmente em 3 categorias. Se você, por exemplo, mora numa zona rural ou tem uma área tem uma casa grande com uma areazinha lá fora, você pode fazer uma compostagem, por exemplo. Então você pega todo o resíduo orgânico e coloca na compostagem, ele vai virar adubo e você vai poder reaproveitar, utilizar numa hortinha. Então, tudo que é resto na área de alimento, rural. Na área rural. Sim. Se você mora numa casa, por exemplo, eu moro na área urbana, eu tenho uma casa, mas eu tenho os fundos. E nos fundos eu tenho um jardinzinho lá. Eu determinei uma área e eu faço minha compostagem, separo o meu orgânico. Então, fruta, casca, semente, resto de comida, só carne que eu tiro. Mas resto de comida eu vou lá, jogo na compostagem, coloco folha seca em cima, palha e tal. E misturo, e de tempos em tempos eu vou e tiro aquela terra preta e jogo no restante do meu terreno. O quê? Entendeu? Isso é um adubo? O processo se chama compostagem, né? É uma composteira que eu tenho. E aí eu pego e formo o adubo e eu jogo lá pelas plantas, né? Aí o resíduo sólido eu separo. Então, por exemplo, embalagem de papelão, de plástico, tudo que eu tenho de metal, de vidro, eu coloco num outro recipiente e junto tudo. Não preciso ficar separando vidro, papel, porque senão eu tenho que ter o quê? 10 lixos na minha casa? Não dá. Nem tem espaço para isso, entendeu? Então eu junto tudo. Coloco tudo no recipiente e a cooperativa passa e coleta na quarta-feira de manhã, entendeu? E todo mundo faz isso, porque aí o que eles falam? Que eles mesmos podem fazer essa triagem. O que eles precisam é que o resíduo seco tenha sido descartado corretamente. Mas aí quem não tem esse caminhão coletor aí passando para fazer essa coleta?
Então, olha... Eu acho que tinha que ter uns pontos. Será uns pontos, então? Mas quem que vai sair levando lixo? Pontos de coleta? De então, coleta. aí é que tá. No fundo, E aí? Assim, a gente tem uma lei, que é a Lei 12.305, é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que essa lei determina? Que cada um tem a sua responsabilidade ao longo da cadeia. Então, quem produz... por exemplo, a empresa que é produtora de eletroeletrônico, vamos supor, ou de embalagem, então ela tem uma responsabilidade, a gente tem a nossa responsabilidade, a rede varejista também tem a responsabilidade dela. Mas assim, essa lei ainda, apesar dela ter sido sancionada em 2010, ela ainda... Você vê que ela ainda não está funcionando direito. Não. Mas no fundo... Os lugares que vendem deveriam ter pontos de coleta. Então, assim, as redes varejistas deveriam ter lá pontos para o descarte, entendeu? Por enquanto. Que talvez não este tem. seja o grande enxuga-gelo, né? Vamos dizer assim, um pouquinho. Porque, assim, é lógico que não adianta. Todos nós, como você disse, a gente tem que ter essa responsabilidade. Separar é o seu lixo. Né? A partir do momento que você pega. Esses dias, meu filho, gente, eu uso muito o exemplo do meu filho. Ele pegou um papelzinho no chão. E leu. Aí ele colocou lá de novo. Aí eu falei, pega, filho. Mas não foi eu peguei do chão. Eu falei, não, a partir do momento que você pegou, agora é sua responsabilidade. Se você jogar, é você que tá jogando no chão. Né? Você joga lixo no chão? Não. Eu falei, então pronto. Eu acho que você jogou. Aí ele foi lá e pegou. Então, a partir do momento que a gente compra qualquer coisa, cidadania. A gente compra qualquer coisa, supermercado, loja, passou a ser um problema seu. Exatamente. A partir do momento que você não vai usar mais, ele virou lixo e aí é um problema seu. Então, apesar da correria e de tudo, a gente tem que separar o lixo e dar um jeito nele. Aí vamos procurar, né? Onde a gente pode descartar, Claro. se tem a coleta seletiva no seu bairro, se não Olha, tem. Pois é, eu sei que assim, aqui em Itajubá tem algumas cooperativas, então tem que eu conheço são a Acimar e a Acari. A Acimar, se você, por exemplo, tem um volume grande, então vamos supor, no meu bairro eu consegui compor com os outros moradores, todo mundo começou a descartar, compensou deles irem lá. Mas antes disso acontecer, o que acontecia? Eu juntava um volume grande, porque o bom do resíduo seco é que assim, ele não atrai bicho, não tem nada. Sim. Então você pode juntar um tanto e esperar. Aí você chama e eles vêm coletar, entendeu? Então isso é uma coisa que eu estava fazendo antes, agora não, semanalmente eles passam, tá dando super certo, né? Agora tem a Acari também, então a Acari também pode fazer a coleta. E assim, aqui em Itajubá a gente tem mais ou menos 800 catadores de rua, que equivale a quase que 1% da população. Muita gente. Vamos aproveitar, entendeu? Então, pode falar. Vamos aproveitar e falar dos catadores. Vamos falar dos catadores. Gente, é uma profissão que é digna, quase gente. invisível, né? Ela não é muitas vezes nem bem recebida. Não é, porque parece que as pessoas... não, ele mexe com o lixo. E é uma coisa, tem um preconceito, sim, porque tem. E é uma profissão um pouco invisível, porque parece que ninguém percebe, porém, eles são essenciais aí nessa cadeia. Não exatamente, são essenciais. E outra, eles contribuem, eles têm um valor social, um valor ambiental também muito forte, porque eles de fato fazem esse trabalho de coleta e eles levam para a cooperativa. Então o trabalho deles é muito digno, gente. Eles fazem isso, muitas vezes eles não têm onde colocar, eles não têm carrinho. Então a gente, por exemplo, uma vez foi conversar com uma senhora que ela carregava isso no ombro, você acredita? Ela tinha um saco grande e ela colocava o resíduo lá que ela ia coletando e ela levava no final do dia e fazia esse descarte numa cooperativa. Ela acabava vendendo isso, né? Mas assim, é uma situação... Então, além de coletar, ele ainda faz a parte do transporte. Chega eles levam para a cooperativa para eles poderem vender, entendeu? E aí, assim, é fundamental a gente ter um pouquinho de... Como é que eu posso falar? De empatia para entender o desafio dessas pessoas. Porque, por exemplo, tem muita gente que reclama e que fala, o catador vem aqui e mexe no meu lixo. Assim, vocês acham mesmo que eles gostam de mexer no lixo de alguém? Não, eles não gostam, gente. Eles mexem porque eles veem que tem uma latinha lá de alumínio no meio de um lixo orgânico junto com rejeito. Exatamente, se no seu lixo tivesse separado, ele vai simplesmente pegar o resíduo sólido e ele não vai mexer no restante do lixo, porque ele está vendo que ali o resíduo está separado. Então a gente ia pedir encarecidamente para as pessoas de fato separarem,
Porque assim, se a cooperativa não passa na sua casa, provavelmente algum catador vai passar. E se ele passar, ele não vai precisar fazer isso de abrir seu lixo para ficar fuçando e vendo o que tem lá de interessante para ele. Ele vai ver que o resíduo sólido está separado, ele vai pegar aquilo e vai embora, entendeu? Sem mexer no restante. Aí o caminhão vai passar, pegar o restante e levar para o aterro. E é ótimo, porque aí ele descarta de fato o que é rejeito e um tanto de lixo deixa de ir para o aterro. Porque enterrar resíduo sólido é enterrar dinheiro, gente. Isso está na rua, indo para um aterro e pode voltar para a cadeia, pode voltar para o ciclo produtivo, gerar impacto ambiental, porque é menos elemento que a gente extrai da natureza e ajuda um monte de gente que vive numa situação vulnerável, entendeu? Então é fundamental a gente olhar para si e falar, não, o que eu posso fazer para melhorar esse entorno, entendeu? Então a gente, com um pouquinho que a gente faz, a gente pode ajudar muita gente. Então a gente simplesmente separando vai fazer uma diferença danada, sabe? E além de fazer a diferença para o meio ambiente, como você está falando, faz toda a diferença no bolso. Isso é rentável, é lucrável, é lucro, E a né? pessoa também, o catador, se ele vai e simplesmente pega, imagina o tanto de tempo que ele não economiza, o quanto ele pode coletar a mais, se ele simplesmente chega e vê, olha, isso daqui está separado, eu posso pegar isso e levar. E vamos combinar uma coisa, vamos ser humanos. Gente, a gente está vendo calor que faz. Né? A gente anda às vezes daqui a ali para fazer alguma coisa, andando, né? Nos locomovendo para algum lugar, né? Exatamente. Agora imagina quem está se esforçando, trabalhando embaixo daquele sol e às vezes está frio, às vezes é chuva. Eu vejo às vezes na rua da minha casa passando, tem uma senhorinha que lá, a gente fez até amizade, que a gente faz amizade. Não é isso mesmo, a gente se apega, as pessoas sempre passam lá. Que delícia. E minha mãe tem um problema na perna, aquela úlcera que não fecha nunca, agora tá fechando, graças aos deuses. E aí, olha que belezinha. E a gente fez amizade e tal. De vez em quando ela bate lá pra saber como é que tá minha mãe. Ela vai mexer nas coisinhas dela lá e bate lá pra saber como é que tá minha mãe. Leva umas ervinhas. É boa pra isso, é boa pra aquilo. Então, olha pra você ver que delícia. E ela passa. Às vezes tá chovendo, ela vem com a sombrinha. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Muito digno e tem que ser tratado como tal. E, gente, o mundo inteiro tá indo nessa direção. Então, a gente tá vendo cada vez mais iniciativas tratando esses desafios. E a gente não tem outra opção. Exatamente. Então, por exemplo, essa questão do plástico de uso único, isso tá acabando, entendeu? O plástico, a gente não vai mais continuar usando ele só uma vez e depois jogando fora, descartando, não vai dar. Isso, né? Tem bastante na página, né? Vocês gostam de colocar, olha aqui, ó. Sempre tem ideias boas. Uma coisa que eu vi são, a gente sempre, olha pra você ver que legal, colocou aqui, uma empresa cria sacola plástica que se dissolve em água morna. Pois é. Tem os canudinhos que agora são em alguns estados, acho que em São Paulo vai ser lei, não ter mais canudinho, é isso? Eu acho que já é na cidade de São Paulo, né? Tem algumas outras cidades que é proibido já também. Então tem que ter aquele canudinho, como fala o canudinho? O biodegradável? Tem algumas cidades que até assim, é proibido o uso do canudo, que é simplesmente, gente, a gente pegar um copo e virar sem precisar de canudo. Pra quê? Canudo. Então, se gosta do canudinho, que eu faço com meu filho, eu faço isso. Compra o seu canudinho, e leva bonitinho, ele. A gente lava, a gente usa ele eterno, a gente não tem que ficar descartando, né? Em copinhos. Isso. Né? Assim, tem várias coisas que dá pra gente fazer. Então, por exemplo, eu hoje, quando eu vou no supermercado, eu comecei a guardar todas aquelas minhas sacolinhas de quando a gente compra sapato na loja, elas vêm com uma sacolinha de pano bonitinho. E tal, lindo. Eu guardo, lavo e falo, ótimo, quando eu vou no supermercado e eu tenho que comprar legume e fruta, pois é naquele saquinho. Gente, adorei! Verdade. Olha a dica boa aí pra dona de casa. Plástico, gente, não uso mais. Não uso. Vou no supermercado, às vezes a caixa até me olha com uma cara de, meu Deus do céu, o que ela tá louca. fazendo? Eu falo, tem isso, abro, gente, falo, acho que ela é louca. Gente, olha, é isso que é pra fazer, entendeu? É assim, não pego mais saquinho no supermercado. E a gente pode até mandar fazer, porque é saquinho, né? É facinho, a gente faz um quadradinho, aquele de uma puxadinha. Tem um monte, sabe? Você vai comprar qualquer coisinha, a embalagem é naquele. Beleza, ótimo, eu uso pra sempre aquele negócio. E o que eu faço na minha casa é porque, às vezes também, se você coloca aquilo na geladeira, ele retém umidade. Então eu tenho os meus plastiquinhos que eu uso, tiro e ponho. Então eu chego lá, tiro, coloco no plastiquinho, ponho na geladeira minha alface. Depois acabou a alface, eu guardo o meu saquinho plástico, pego o meu saquinho de pano e vou no supermercado e uso aquilo. E a minha sacola também, não pego sacolinha no supermercado, gente. Eu levo a minha, tenho ela há 7 anos. Desde que eu mudei pra Itajubá, juro por Deus. Sério? Sério. Tem um monte lá em casa de papel. Eu achei que eu era boa nisso, mas você é melhor do que
Não, um monte. Até tava olhando esses dias, uma tá desfazendo. Eu falei, Jesus, não tem como Eu reutilizo também, mas você venceu, olha só. Não, vamos junto, entendeu? O negócio é mudar, né, a cabeça. Porque o que acontece? Antes eu não atinava, mas depois que eu comecei a usar esses saquinhos, hoje, se eu esqueço e tenho que pegar um, eu falo, meu Deus, não acredito que vou ter que pegar um saquinho de plástico. Isso não desfaz nunca mais, meu Deus. Aí eu fico me culpando, mas falo, não, calma, mas você tem os saquinhos, então agora eu me usa ele. Eu sempre vou usando ele. E vou diminuindo o impacto, entendeu? Então cada vez mais eu percebo que o nosso resíduo lá em casa sólido, ele vem diminuindo, a gente vai descartando menos. Outra coisa que atrapalha muito nisso é o consumismo, né? A gente anda consumindo muito mais do que o necessário, né? Às vezes quando a gente vai comprar alguma coisa, ponto fundamental. Tem que perguntar, eu realmente preciso dessa coisa? Porque ela vem embalada não sei na onde, ela tem não sei o que, quanto tempo que isso vai demorar? Isso é reciclável, não é? Porque tem coisas que não são. Exatamente. Né? Quando é reciclável, a gente ainda consegue, beleza. Agora, o que não é? Será que eu preciso daquilo? Muita coisa não tem valor. Por exemplo, essa questão do saquinho de plástico de verdura que a gente pega no supermercado, gente, aquilo não tem reinserção na cadeia. Então, assim, aquilo acaba sendo descartado mesmo, infelizmente. Aquilo realmente é lixo. Não lixo, tem como... Então, isso, assim, você tocou num ponto fundamental também. Muitas vezes a gente descarta um monte de resíduo sólido, mas não é tudo que é reaproveitado, porque tem coisas que a gente não consegue reinserir na cadeia. E tem coisas que variam muito de local para local. Então, por exemplo, isopor. Isopor tem reaproveitamento? Tem. Dá para fazer uma série de coisas com isopor. Agora, tem alguma empresa que faça isso? Tem. Lá em sabe Deus onde. Compensa você pegar o isopor daqui e levar para lá? Não dá. Então, o que você acaba Então, ele vai acabar... Opa, tem coisa aqui. O que é? O que é que tá chegando aqui? Opa! Nossa, o tempo já voou. Tá bom. É o nosso tempo. Meu Deus, que tempo é esse? É o nosso tempo. Gente, falamos muito, hein? Mas esse assunto dá pano pra manga. Dá pano pra manga. E olha que a gente não falou quase nada. A gente não falou nem do projeto que tá acontecendo esse ano, gente. Vamos falar? Um segundinho, posso? Podemos? Rapidinho? Claro, não, a gente sempre extrapola, passa, entendeu? Tá bom. A gente sempre extrapola. Bom, gente, esse ano o Consciência tá fazendo um projeto que é para tratar o resíduo de vidro que a cidade descarta, porque o vidro é um desafio para todo mundo. Ele é um resíduo muito pesado e ele tem um valor de mercado baixo ainda. Mas a gente, pelo que a gente observa, isso tá mudando, tá bom? Então, o projeto Consciência, esse ano, tá com um desenvolvimento de um trabalho junto à Acari, com a Universidade Federal de Itajubá. Quem está coordenando isso é o professor Vitor da Economia, tá? Que é em relação ao descarte correto. Então, a gente está desenvolvendo lixeiras inteligentes que vão fazer a coleta do vidro e vão entrar em contato direto com a cooperativa, para a cooperativa só ir lá e coletar quando de fato já estiver cheia a lixeira. Então, isso parêntese, o que é uma lixeira inteligente? Olha, é uma lixeira conectada via IoT, então ela vai ter uma balança e vai ter sensores, né? E via aplicativo, os sensores vão conseguir detectar quando ela está cheia, e quando ela estiver cheia, a Acari vai receber um sinal falando de que tal lixeira está cheia para ela ir lá coletar, porque assim ela não gasta combustível indo até lá para coletar se a lixeira ainda estiver vazia. Então, a gente quer ter certeza de que compensa a ida dela até lá, tá bom? Para pagar a questão do combustível e até do impacto mesmo. Então, as lixeiras vão ter esses sensores. A gente vai poder pesar, pelo peso a gente vai saber se as pessoas estão descartando correto ou incorreto. Porque se a lixeira encher antes, mas o peso tiver pouco, a gente vai saber que as pessoas estão descartando coisas leves. Plástico, papelão, que não é o caso. Então, a gente sabe quanto mais ou menos que ela vai pesar com o vidro, né? Para acionar a cooperativa. E aí a gente vai ter um trabalho de comunicação de conscientizar as pessoas quanto a isso, descartar corretamente o vidro nos pontos. Então a gente está atuando junto à Prefeitura com a Universidade Federal de Itajubá para que a gente consiga viabilizar esse projeto nesse ano. É isso que a gente tem em mente, mas a gente espera que vocês recebam novidade logo mais, tá bom? É isso aí. Eu tenho uma dica. Conte-me. Na verdade, eu quero saber primeiro, antes de perguntar essa dica. As pessoas, vocês têm projeto dentro das escolas, principalmente do fundamental, ensino fundamental ou médio? Olha, por enquanto não. O que a gente que assim, o que acontece é que como é um grupo formado por voluntários, a gente vai compondo na medida do possível do que é viável, assim, dentro das horas de todo mundo e tal. Então, nas escolas, por enquanto, a gente não tem.
Mas, claro, o público essencial é o infantil, gente, né? não tem jeito. Nossa, quando a pessoa Se a aprende gente- pequenininho, gente, tá acabou. tudo resolvido. A gente não tem esse Exatamente. problema que a gente tem agora, né? Exatamente. Eles já crescem com essa, já o DNA Já é outro. de consumismo, de tudo mais, já vai de lá de baixo. É, eu sempre bato nisso. Você tá na escola? É, Você exatamente. manda lá, porque assim, ali é uma massa, é um público em massa que a gente consegue atingir. É o nosso futuro, é o futuro. Exatamente, exatamente. Não é isso tanta mesmo. coisa, essa ideia linda que vocês estão tendo, estão desenvolvendo, né? Nós vamos pegar um pedacinho, se os deuses assim permitirem, mas Não, nós estamos não, você está contribuindo, a gente está aqui também, estamos juntos para mudar o nosso entorno, né? Amém. Junto a gente vai longe. E a gente vai pegar esse pedacinho, mas pensando nas coisas futuras, na geração futura, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar assim, não é só no umbigo, gente. Não dá pra falar assim, não dá. A gente daqui planta uma a árvore 50 pro anos eu não vou outro estar aqui. se aproveitar da sombra, eu acho que é isso aí, o sentido da vida, né? Porque tem esse pensamento, tem que mudar esse pensamento, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu quero perguntar, é a última, eu acho. Esses tempos eu vi, e depois eu vi aqui na sua página também. Tá. Sua página é boa demais. Ai, que bom, gente. Olha, Tá bom, segue lá, Consciência Itajubá, gente. Pode Precisamos entrar. de seguidores, vale a pena, viu? Entra e Só não esquece de bacanérrimo. curtir. E outra também, se tiver um conteúdo legal, manda pra gente que a gente compartilha, tá bom? Olha que Essa legal. página é pra vocês e criada por vocês também, tá Aí, ó, bom? é pra É isso compartilhar. É pra trabalhar junto, né? É isso mesmo. Me Então, conta. assim, eu vi alguns aterros, alguns espaços onde estava havendo, até lá perto da minha casa tem um horroroso, que são descartados ali lixo de formas totalmente erradas, enfim. E eu vi algumas ideias super bacanas, eu vi até algum numa favela, que eu não lembro aonde, Tá. aonde transformaram esse espaço, tem até uma foto com muito lixo e tal, feia pra caramba. Tá. E aí daqui a pouco um espaço verde, legal, onde as crianças possam brincar, foi plantado árvores, tem brinquedos Ai, ali. é demais, Ai, né, meu gente? Deus do céu. É Aqueles demais. pneus horrorosos que a gente não sabe pra onde que vai. Aí dá pra reaproveitar. Dá pra aproveitar, fizeram É. balanço, fizeram não sei o que mais. Então, É. assim, a foto do antes e do depois é assim, tombador. É de cair o exatamente. queixo. Aqui em Itajubá, tem algum projeto parecido com isso? Se a gente tiver, você sabe nos dizer se a gente tiver alguma ideia, a gente pode falar com quem, mandar pra quem? O que a gente faz? Olha, você me falando assim, eu de cara, assim, precisaria pesquisar, mas não conheço, desconheço, pode ser que tenha, né? Mas eu tenho surpresas sempre muito boas aqui, então talvez me desculpem, eu não tô sabendo, mas adoraria saber. Se alguém souber, compartilha com a gente. Eu, Mas infelizmente, sou- acho que não tem, não vi. Tá, mas não tem problema. Se não tiver, a gente cria, entendeu? Isso. Porque, olha, tem iniciativas muito interessantes. Tem uma que chama Movimento Boa Praça, que me lembrou muito disso que você falou, que aconteceu em São Paulo, que foi uma mãe que tinha uma menina e ela estava muito descontente, porque em frente à casa dela tinha um parquinho, mas estava depredado. E elas moravam num apartamento muito pequenininho, muito fechadinho, e ela falou, eu não tinha onde levar minha filha. Então eu ia naquele parquinho depredado mesmo, infelizmente, que era o que tinha. Era o que tinha, né? Então ela falou, só que aí o que aconteceu? Minha filha fez 5 anos, e eu falei pra ela, minha filha, o que você quer de presente? E a menina falou, eu quero uma festa naquele parquinho. E ela falou, não, pelo amor de Deus, aquele lugar tá depredado, não dá. Ela falou, não, mãe, eu quero ali, eu quero ali, eu quero ali. E aí ela falou, então tá bom. 5 minutos. Então a filha falou assim, a mãe falou, então tá bom, a gente vai convidar seus amiguinhos, só que o presente vai ser reformar a praça. E eles se juntaram. E os pais começaram, cada um trouxe uma coisinha, olha, eu tenho aqui um pouquinho de tinta, olha, eu tenho aqui uma roçadeira, olha, eu tenho aqui isso, aquilo, eu tenho um pouquinho de cimento, tal, e assim, eles reformaram aquela praça. Olha isso. Então, assim, olha o empoderamento quando as pessoas decidem se ajudar, gente. Isso acontece muito. Então, por exemplo, dá para conseguir muda de árvore, plantar, juntar força, roçar e construir o que a gente quer, pegar pneu, porque tem referências maravilhosas por aí. Tem muita coisa criativa que dá para fazer. Eu acho que assim, o que precisa é a gente se empoderar, porque o espaço público ele tem a cara de quem ocupa. Então a gente precisa ocupar o nosso espaço e deixar com a cara que a gente quer. Todo mundo quer morar em um lugar lindo, maravilhoso, mas e aí, a gente está construindo o lugar que a gente quer? Exatamente. Eu acho que a questão é a gente trazer um pouquinho da responsabilidade para as nossas mãos. A gente sempre questiona muito, o que fulano tá fazendo, o que esse crânio tá fazendo? Tá bom, ok. Mas e o que a gente está fazendo, né? Eu acho que a questão fundamental é essa também. Será que estamos fazendo?
para construir o espaço que a gente quer, entendeu? É isso aí. Uma dica, gente, fica a dica. Se de repente tiver aí do seu ladinho um espaçozinho que você acha que pode ser bacana, que pode revitalizar esse espaço, dar vida para esse espaço, Pois é. né? Vamos unir, realmente. Às vezes até mesmo um presidente de bairro pode ajudar, porque tem, não é para isso que ele tá lá. Junta forças e Junta todo mundo. força. Você começa, depois o pessoal começa a juntar, você vai ver como a coisa acontece. Exatamente, é porque a gente sempre fala, às vezes É o a começo é corrente do bem. difícil, né? Isso mesmo. Mas o resultado é maravilhoso. Comece que vale a pena. A gente realmente tem que terminar isso. Temos que terminar. Ai, tá tão gostoso. Tem os filhos chorando na porta da Drica, escola. queria aproveitar e Fala, agradecer amor. demais pela oportunidade da gente estar aqui falando com você. Toda Delícia. vez que você precisar, você dá um toque, mas muito obrigada. Foi excelente, assim, adorei Que delícia. a experiência. Então, Em nome você tá do Consciência, convidadíssima a gente a agradece voltar. muito. Volte Tá ótimo. sempre, achando um tempinho aí nessa loucura de agenda, de tempo, Tá joia. pode vir. Tá bom, Tá combinado. bom? Estamos abertos, como sempre. Tá ótimo, Tá eu bom? agradeço demais, tá joia. Meus amores, vamos Gente. terminando, né? Obrigada. Com uma consciência verdinha, né? É Pura, respirável, com ideias boas, né? Boas conversas, boas ideias, compartilhando, ajudando, porque assim a gente realmente vai conseguir construir um futuro melhor pra gente, pros nossos filhos, pros nossos netos, né? É isso mesmo. Curte a Vamos nossa junto. página lá, @consciência Itajubá. Nós vamos terminando então por aqui, mais um Itajubá Entrevistas. E amanhã nós estaremos com quem? Com o vereador Marcelo Kraus, certo? Falando sobre o impasse, gente, o que tá dando que falar na cidade, que é a recontratação, né, da Valônia, do nosso transporte coletivo. Tá dando o que falar. Algumas pessoas acham que tá certo, outras pessoas acham que não, que a Valônia tinha que sair, outras pessoas acham que tinha que melhorar muito para que ela ganhasse essa licitação. Então, o vereador Marcelo Kraus, que tá aí gostando muito de falar sobre esse assunto, vai estar aqui com a gente, tá bom? Então prepare as suas perguntas que amanhã vai dar pano pra manga. Ok? Muito obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.